Existe um tipo específico de arrependimento que todo atirador experiente já sentiu. Não é o arrependimento de comprar a arma errada. É o arrependimento de chegar numa feira de armas com dinheiro no bolso, se empolgar com uma banca cheia de produtos táticos bem embalados, e sair com uma sacola de coisas que vão parar na gaveta em menos de um mês. O problema não é que esses produtos são baratos. O problema é que alguns deles são instalados em armas de defesa. E quando um produto inútil ou mal fabricado está acoplado à arma que deveria proteger sua vida, desperdiçar dinheiro é o menor dos seus problemas. Nesse vídeo, eu listei 8 categorias de produtos que feiras de armas e marketplaces online vendem com entusiasmo, e que instrutores certificados, armoreiros experientes e atiradores de serviço recomendam unanimemente que você evite. O número 1 desta lista não é um produto obscuro de fornecedor duvidoso. É um dos itens mais vendidos em feiras de armas nos últimos 5 anos, e existe uma razão muito específica pela qual nenhum profissional o coloca numa arma de serviço. Antes de continuar, se você quer saber o que realmente vale antes de gastar, inscreve agora. Esse canal existe para isso. Vamos começar. Red Dot de 20 a 50 dólares. A ótica que perde o zero antes do fim do Hand Day. Feiras de armas têm bancas inteiras com Red Dot de origem chinesa por 20, 30, 50 dólares. Às vezes com embalagens que imitam as fontes da Trigicon ou da Empuin. Às vezes com nomes que soam vaguamente europeus. Sempre com especificações impressionantes no papel. 500 lumens de brilho, resistência a impacto de 10 metros. O problema central é um só: eles não mantêm zero sob recuo repetido. Uma Red Dot de qualidade, Oloso, Trigicon RMR, a Empuin Acro, usa mecanismos de ajuste com tolerâncias de precisão que resistem a milhares de ciclos de disparo sem desvio do ponto de impacto. A construção interna usa componentes que não deformam sob vibração. Os modelos de 50 dólares usam mecanismos de ajuste em plástico ou Zamac que cedem após poucas centenas de rounds. O ponto se move. O zero que você estabeleceu semana passada não é o zero de hoje. Testes independentes documentados em fóruns como Ar15.com registraram desvio superior a 15 centímetros a 100 metros em Rifles.308 após menos de 100 rounds com Red Dots baratas. Para o uso no range recreativo, uma Red Dot barata é frustrante. Instalada numa arma de defesa, é potencialmente perigosa. O padrão mínimo aceitável para uso sério começa na Oloso HS507K, por em torno de 250 dólares. Se você não tem esse orçamento agora, use miras de ferro. Miras de ferro não desviam. Holsters genéricos de Kidec sem especificação de retenção. O coldre que decide por você. Feiras de armas estão cheias de holsters de Kidec genérico por 15 a 30 dólares. Serve para a maioria das pistolas. Ajuste de retenção por parafuso. Fabricação padronizada. O problema: retenção por parafuso de tensão sem índice certificado não é retenção, é atrito variável. E atrito varia com temperatura, umidade, desgaste e posição do corpo. Um holster de serviço sério, Safariland T. Rex Arms, Tier 1 Concealed, é moldado especificamente para o modelo da arma com indexação de trigger guard precisa. O sistema de retenção é testado em condições de esforço físico, corrida, queda, posições de combate, pressão lateral. Um holster genérico de feira pode parecer firme na bancada e soltar a arma quando você se abaixa para pegar algo. Isso não é hipótese. Em 2005, a CPSC emitiu o recall de holsters Kidec da marca Unclimix após 3 disparos não intencionais, incluindo um policial baleado na perna durante o recoldre da arma. A trava de retenção se movia fora de posição durante esse processo. O coldre não é acessório, é equipamento de segurança. Um holster específico para sua pistola, Glock 19, SIG P320, Walther PDP, começa em 70 a 120 dólares. Compre uma vez o certo em vez de 3 vezes o errado. Lanternas táticas de 10 a 40 dólares. Lumens de laboratório, escuridão na prática. O mercado de Weapon Mounted Lights baratos é um dos mais enganosos do segmento de acessórios. Lanternas vendidas em feiras com 500 lumens ou 1000 lumens por 30 dólares. O problema começa na medição. Lumens de pico durante um pulso de um segundo é diferente de lumens sustentados em operação contínua. Uma lanterna barata pode medir genuinamente 500 lumens no primeiro segundo e cair para menos de 200 após 30 segundos de uso. Os fabricantes não
mentem sobre o número de pico, só não contam o resto. Além disso, lanternas baratas não são construídas para sobreviver ao recuo de armas de fogo. O mecanismo de contato elétrico que conecta a bateria ao LED falha sob vibração repetida. Atiradores relatam lanternas que apagam nos primeiros disparos ou que intermitem de forma imprevisível, criando um strobe effect involuntário que compromete a visão do próprio atirador. Uma Streamig TLR-1HL, o padrão mínimo de mercado para uso sério, custa em torno de $120. Uma Surefire X300, o padrão de departamentos policiais americanos, começa em $250. Se você não tem esse orçamento, não monte lanterna na arma. Uma lanterna de mão confiável cumpre a mesma função de identificação de alvo sem o risco de falha no momento errado. Gatilhos de reposição genéricos para Glock, SIG Smith e Wesson. O upgrade que pode tornar sua arma insegura. Feiras de armas e sites de e-commerce vendem gatilhos aftermarket genéricos para Glock 17, SIG P365, Smith Wesson MP e outras pistolas populares por $20 a $50. A promessa é sempre a mesma: reduz o peso de acionamento, melhora o reset, sensação de competição. O problema tem duas camadas. A primeira, gatilhos aftermarket de baixo custo são fabricados com tolerâncias frouxas que não correspondem às especificações originais da arma. O resultado pode ser engagement insuficiente, a superfície de contato entre o gatilho e o mecanismo de armamento fica menor do que o projetado. Isso cria duas possibilidades: a arma falha em disparar quando você precisa, ou, no caso mais grave, o mecanismo de segurança passiva deixa de funcionar corretamente e a arma pode disparar em situações onde não deveria. A segunda camada, a modificação elimina qualquer responsabilidade do fabricante. Gatilhos aftermarket de qualidade, Apex Tactical, ZEV Technologies, custam entre $150 e $300 e são projetados com tolerâncias específicas. O gatilho original foi calibrado por engenheiros que passaram anos testando a plataforma. O ganho de um gatilho de $50 de feira não justifica o risco que introduz. Lasers de ponto verde ou vermelho de baixo custo, a mira que vai desaparecer quando o sol aparecer. Lasers táticos baratos são um dos produtos mais vendidos em feiras de armas, especialmente aqueles combinados com lanterna num único conjunto por $40 ou $50. Parecem funcionais na embalagem. Sob luz de teto, o ponto vermelho ou verde aparece nitidamente na parede, e então você vai a um range ao ar livre num dia ensolarado. Lasers de baixo custo operam com potência de saída de 1 a 3 mW no máximo. Em ambiente interno com pouca luz, são visíveis. Sob luz solar direta, o ponto simplesmente some. A física é simples. A luminosidade solar supera a potência do laser. Você vê a mira desaparecer exatamente no ambiente onde mais precisaria dela, ao ar livre durante o dia. Além disso, o mecanismo de montagem em rio desses produtos usa parafusos de pressão que afrouxam sob recuo. Um laser que não está zerando onde estava zerando da última vez é pior do que não ter laser, porque você vai atirar com confiança baseada numa referência falsa. Lasers que funcionam em condições reais, Streamig TLR-8, Sharpfire X400, custam entre $200 e $500. Para a maioria dos atiradores civis, o investimento em treino com miras de ferro ou red dot de qualidade entrega mais resultado do que qualquer laser. Kits de limpeza universais de plástico chinês, a manutenção que danifica sua arma. Feiras de armas vendem kits de limpeza universais com 40, 50 peças por $10 a $15. Barretas de plástico, pincéis, ponteiros de borracha, frascos de óleo sem identificação de composição química. O problema começa nos ponteiros de limpeza, as hastes que seguram os patches de limpeza. Os modelos baratos são de plástico flexível que, sob a pressão necessária para limpar o cano, dobram de forma imprevisível. Isso cria contato irregular com as ranhuras do cano, as terras do rifle, podendo criar marcas assimétricas que afetam a precisão ao longo do tempo. Além disso, os frascos de óleo incluídos nesses kits frequentemente contêm compostos sem identificação de viscosidade ou compatibilidade com polímeros. Pistolas com frame de polímero, Glock, CZP-10, HKVP-9, podem ter o polímero degradado por óleos com solventes agressivos. O efeito não é imediato, é acumulado ao longo de meses de uso. Um kit de limpeza funcional custa entre $20 e $40 de marcas como Real Avid, Otis ou Opus. A diferença de preço em relação ao kit de feira de $10 é menor do que o custo de um reparo de cano ou frame depois que o dano barato se acumula.
Capas e proteções de borracha para pistola, a proteção que cria novos problemas. Existe uma categoria de produto que feiras de armas adoram vender para atiradores novos: capas de borracha ou silicone para o frame de pistolas populares, apresentadas como proteção contra impacto, melhor gripe, proteção contra arranhões. O problema é mecânico e imediato. Pistolas como a Glock 17, CZP-07, Beretta 92FS ou Ruger Security 9 são projetadas com tolerâncias específicas entre o frame, o slide e os componentes internos. Uma capa de borracha genérica que envolve o frame altera a geometria de encaixe. Dependendo da espessura do material, pode interferir com a liberação do magazine, com o movimento do slide stop, ou com o encaixe do coldre. O maior risco: capas que cobrem a área do trigger guard podem, em certas posições de carry ou movimento, introduzir pressão no trigger guard que, em pistolas sem segurança manual, cria risco de disparo involuntário. Esse não é um risco teórico, é o mesmo mecanismo pelo qual os TERs mal projetados causam acidentes. Se você quer melhorar o grip da sua pistola, a solução correta é stippling do frame ou grip tap específico para superfícies de polímero. Ambos custam menos do que a maioria das capas vendidas em feiras, e não introduzem variáveis mecânicas não testadas. Silenciadores de rosca falsos e compensadores decorativos. O acessório que não faz nada exceto te complicar legalmente. E chegamos ao número 1. O produto mais vendido em feiras de armas que é simultaneamente inútil e potencialmente perigoso do ponto de vista legal. Silenciadores falsos. Tubos de metal que se enroscam no cano de um AR-15 ou pistola e parecem supressores reais, mas não têm mecanismo interno de atenuação de som. São vendidos em feiras de armas como protetor de rosca decorativo ou identidade tática. Alguns custam $15, outros chegam a 60 com acabamento melhor. Um silenciador falso é visualmente idêntico a um real. Silenciadores reais são itens NFA nos Estados Unidos, exigem aprovação federal, taxa de $200 e meses de processo. Possuir um não registrado é crime federal com pena de até 10 anos. Um policial que não pode verificar imediatamente se o tubo é decorativo vai te tratar como se fosse real, e você vai precisar explicar isso no pior momento possível. Além disso, compensadores decorativos que enroscam no cano mas não têm desvio de gás funcional adicionam peso na ponta do cano sem nenhuma alteração de comportamento balístico. Pior, se o parafuso de fixação não for torqueado adequadamente, o objeto pode se deslocar durante o ciclo de disparo e interferir com a saída do projétil. Isso não é teórico, é física. O acessório mais caro que você pode comprar numa feira de armas é o que vai te colocar numa conversa com um agente federal sobre um tubo de metal de $20. 8 produtos. 8 casos onde a feira de armas vendeu entusiasmo e você levou para casa um problema. A maioria dos ativos de uma configuração séria é invisível. É o treinamento. É o holster que nunca aparece. É a ótica que funciona às 3 da manhã. Nada disso vende bem numa banca de feira. Mas é exatamente o que faz a diferença. Se esse vídeo te poupou de um desses erros, compartilha. Nos comentários, qual desses você já comprou e jogou fora?